os guris brincaram com ele, que ele dizia assim, ah, mas está aparecendo esse cara do livro aqui do Paulo Lins, desde que o samba samba. Eu disse para ele assim, Carlos, nada impede de tu ser o cara que está na capa do livro. E hoje, esse ano, ele teve a oportunidade de integrar um livro que foi publicado, no lançamento aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. E antes de ele declamar, eu vou pedir que ele falasse de como é que foi esse convite rapidinho e declamasse aí o que ele fez para nós. Foi na escola, a professora falou que a Suzete ia selecionar uns poemas. E daí... Calma, Deus. São tantas emoções. E daí? Vamos e lá, daí vamos foram selecionados 13 e o meu foi um deles. Dê para nós aí. Para você. Saudades da liberdade. Saudades de casa. Não tem como ir até lá. Mas olho todos os dias daqui, muitas vezes por cima do muro. Mas não tem como chegar lá. Saudades de cheiro de terra. Mas não tem como tocar. São concretos e grades que me rodeiam. Tem terra para pegar. Saudades sinto de flores. De um dia poder cheirar. Mas olho daqui, de dentro, só no alto do morro ela está. Saudades sinto de tudo. Saudades sinto de todos. Saudades sinto de ir para lá. Saudades, saudades. Meu Deus, quando será? Mais de um dia poder disso chegar lá. Mas espero um dia a minha liberdade chegar. Saudade sim de meus filhos, que tão pouco posso olhar e tocar. À noite olho as estrelas. Que continua olhando de lá. Olho daqui. Partiu para nunca mais voltar. Conselho sempre me deu, que hoje hei de lembrar. Saudade de muitos, saudade de tantos. E minha liberdade, saudades que ainda me matam. Saudades atrás, saudades de um perdão, que meu coração entristece. Esperando um dia por um perdão. Saudades, simplesmente saudades. Vou chamar o Felipe, obrigado, Carlos. Foi lindo, viu? Eu vou te apoiar no dedo. Felipe, eu vou contar a história rapidinho dele, para contextualizar como é que eu conheci ele. Ele, na cadeia, óbvio, né? Ele chegava para mim na galeria e dizia, e aí, não trouxe o livro? Cadê o livro? Não sei o quê, cadê o meu livro? Eu disse, pô, calma, né? Doação é do meu bolso que eu pego o livro. Daí ele sempre me surpreende, fazendo análises do direito, fazendo interpretações, questionamentos, que inclusive vai ser resultado de um livro, e que agora eu passo a palavra para o Felipe. Obrigado, Felipe, por estar aqui também colaborando. Boa tarde a todos. Brincadeiras à parte, eu gostaria primeiramente de chamar o Dudu. Cara legal. Isso aqui é a prova de que o preso tem sentimento e é capaz de mudar como qualquer ser humano que está ali atrás.
Mas antes eu queria deixar um resumo de reflexão que eu tirei de um texto. Quem nunca praticou um crime contra a honra do seu semelhante, não comprou um produto de algum camelô, de origem duvidosa, não perturbou o sossego alheio. Enfim, todos nós mesmos, sem noção, praticamos crimes, quase que diariamente. Isso é só para nós refletirmos que todo mundo cometemos crimes, alguns mais graves, outros não. Hoje estamos aqui pagando pelo nosso erro, mas gostaríamos de pagar de uma forma justa e digna. Por isso estamos no E1. Então, fazendo um trabalho baseado na visão diferenciada do cárcere, do direito penal, eu trago esse texto para todos aqui. Os meios de comunicação não se cansam de divulgar notícias ligadas de alguma forma à criminalidade. Há discussões travadas são as mais grotescas possíveis. Todos se intitulam especialistas no assunto, a fim de acabar com as práticas criminosas. Propõe soluções sempre ligadas à neocriminalização ou à neopenalização, ou seja, as propostas são sempre dirigidas ao aumento das hipóteses típicas. Para a maioria, todos os problemas sociais serão resolvidos por intermédio do direito penal, desde que esse seja aplicado da forma mais dura possível, tendo a finalidade de amedrontar aqueles que possivelmente ousariam determinada infração penal. Não devemos pagar por nossos erros, desde que esse seja de uma forma mais digna e branda. É nossa missão fazer uma distinção, mesmo que breve, dos atuais discursos penais, deixando à descoberta suas verdadeiras intenções, para que ao final possamos optar racionalmente por um deles. Dizem que a Constituição e o direito penal são iguais a todos, mas na prática não é o que vemos, pois aqueles que deveriam analisar e muitas vezes estudar nossos casos, segundo o Código Penal, não o fazem, pois muitas vezes se torna favorável. O direito penal tem seu público-alvo. Nem todas as pessoas farão parte de sua clientela. Aqueles que militam por essa vertente podem testemunhar com segurança que o direito penal tem cor, aparência, classe social. Enfim, o direito penal, como regra, foi feito para um grupo determinado de pessoas pré-escolhidas para fazer parte do show. A pena é uma medida de caráter estritamente pessoal, como também é uma ingerência ressocializadora sobre o condenado. E apesar da força da determinação constitucional, podemos analisar o princípio sob dois enfoques diferentes. Inicialmente, sob o aspecto informal. O princípio perde sua natureza absoluta, pois sabemos que quando alguém é condenado, segregado temporariamente ao convívio familiar, apenas tende o seu raio de ação àquelas pessoas que, embora não tenham praticado delito, sentem a força da seção penal, em razão da separação daquele que, por exemplo, mantinham a subsistência da família, não somente o lado financeiro de forma geral, mesmo sem qualquer relação de dependência financeira com aquele que praticou a infração penal, sofre emocionalmente com sua prisão. Seus filhos já não têm com quem brincar, já não contam com a sua presença na saída da escola, e o que é pior, passam a ser estigmatizados por uma condenação que não foi a deles. Normalmente, as esposas dos condenados que cumprem penas são tratadas como prostitutas, suas mães desprezadas pelo fato de terem gerado um criminoso. São acusadas de não o terem educado. Enfim, a pena ultrapassa em muitas pessoas do condenado, quando analisado informalmente. Somente concebemos a aplicação máxima quando tal raciocínio não é voltado contra nós mesmos, nossa família, contra nossos amigos. Enfim, direito penal máximo para os outros, e, se for possível, o mínimo para nós. Obrigado.